Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Terceiro ano, onde nós iremos continuar o assunto, né, de geometria analítica. E vamos iniciar com a equação da reta. Aqui nós iremos aprender a como encontrar uma equação geral da reta através de dois pontos, certo? Vamos compreender melhor. Equação geral da reta. A toda reta R do plano cartesiano, daqui a reta R do plano cartesiano, está associado pelo menos a uma equação do tipo AX mais BY mais C igual a zero. Está aqui a equação da reta, certo? Essa é a equação geral da reta. E ele fala que A, B e C são números reais, com A e B não nulos simultaneamente, e X e Y são coordenadas do ponto indicado, certo? Próximo. Tá aí. Apagar aqui com a borrachinha para tirar esse risco. Certo. Voltando o assunto. Tá aí a equação geral da reta. Como é representado? Uma reta ela é representada por essa equação geral, onde eu tenho AX mais BY mais C igual a zero. Então, no próximo slide, a gente vai compreender como encontrar essa equação aqui geral da reta através de dois pontos. Estudo da reta. Para a gente encontrar a equação geral da reta, é preciso a gente lembrar de um assunto lá do segundo ano, ó. Esse bem aqui, quem lembra aí de matrizes, né? Onde eu tenho três colunas, né? Ó, três colunas e três linhas, certo? Para a gente encontrar a equação geral da reta através da identificação de dois pontos, está aqui o ponto A e o ponto B, onde no ponto A eu tenho XA, YA, no ponto B eu tenho XB e YB. Né? Eu preciso apenas compreender como encontra um determinante de uma matriz. Né? Nós aprendemos lá no segundo ano e aqui nós vamos, através desse conhecimento lá do segundo ano, encontrar a equação geral da reta, quando nós conhecemos dois pontos, certo? Então vamos aí. Equação geral da reta, eu tenho na primeira coluna, né? Eu tenho x, a, xb e x. Esse x aqui, ele poderia até vir primeiro, ó. X, xa e xb. Em outros livros ele vem primeiro, né? A mesma coisa aqui com essa segunda coluna, ó. Onde y aqui, o último, ele poderia vir também primeiro. Y, aí ya e YB, certo? E a terceira coluna é da matriz de identidade, que é identificado pelo elemento 1. Então, através do determinante que eu vou colocar a identificação desses dois pontos, de XB, XA, YA, YB, eu vou encontrar essa equação geral aqui, ó. A equação geral da reta. Então, vamos utilizar um exemplo para ficar melhor de compreender, certo? Tá aí o exemplo, né? O exemplo 1, eu fiz dois exemplos, onde o exemplo 1, ele diz o seguinte: seja a reta que passa pelos pontos, onde eu tenho aqui um ponto, né? Eu posso chamar aqui do ponto A, e aqui o ponto
B. Determine a equação da reta. Primeiro passo. Nós compreendemos que existe um par ordenado no ponto A, está aqui, onde esse primeiro elemento aqui, o 1, ele é XA. E o segundo elemento aqui, o 2, ele é YA, porque um ponto ele é identificado por o primeiro elemento sendo X e o segundo elemento sendo Y de um par ordenado. E aqui eu tenho o ponto B, onde eu tenho o valor de XB menos 2, que é o primeiro elemento, e o segundo elemento eu tenho que é 5, certo? Então vamos fazer esse cálculo aí, certo? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para o cálculo. Apagar tudo. Certo? E vamos dar continuidade. Vamos aí. Então, como encontrar a equação da reta através desses dois pontos? Primeiro, vamos fazer aqui o determinante. Eu tenho primeiro x, depois xa e xb, certo? Depois eu tenho y, ya e yb. E a terceira coluna é identidade, né? Que é 1. Substituindo todos os valores aqui na equação, certo? Vamos aqui, ó. Eu tenho x. Quem é xa? Xa é o primeiro elemento aqui do primeiro ponto, que é 1. Quem é xb? É o primeiro elemento do segundo ponto, que é menos 2. Agora, y, na segunda coluna. Quem é ya? Ya é o segundo elemento do primeiro ponto aqui, que é 2. Yb é o segundo elemento do segundo ponto, que é 5. E a terceira coluna, essa daqui, ó, é tudo 1. Lembrando de matrizes, né? Quando a gente vai calcular determinante de uma matriz de ordem 3×3, onde eu tenho 3 linhas, 3 colunas, o que é que a gente faz? A gente repete essas duas primeiras colunas lá no final. Se eu tenho aqui a primeira coluna x, 1 e menos 2, eu vou repetir ela aqui, ó, x, 1 e menos 2. E aí a segunda coluna eu tenho y, 2 e 5. Vou repetir aqui, ó, y, 2 e 5. Vou mudar aqui a cor da caneta para ficar melhor de fazer o cálculo, certo? Veja só, depois de repetir as duas primeiras colunas, perdão, no final da matriz, da matriz de ordem 3×3, vai surgir 3 diagonais, ó. Que aqui nesse sentido é chamado diagonal principal, certo? E também vai surgir 3 diagonais aqui, ó, na secundária, ok? Primeiro, vou apagar tudo, né? Aqui apagar novamente. Não, vou mexer não. Vou fazer logo a diagonal principal. Vamos mudar aqui a cor novamente. Tá aqui, o vermelho. Tá aí, a primeira diagonal é essa, ó. Onde eu tenho esses 3 elementos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é jogo de sinal. Tudo positivo, né? Então o resultado é positivo, né? Então multiplica. X vezes 2, 2x. 2x vezes 1 dá 2x. Depois vem aqui a segunda linha, ó. Y, 1 e menos 2, ok? Segunda linha. Faz o jogo de sinal. Mais por mais, mais por menos, menos. Y vezes 1 dá y, e y vezes 2 dá 2y, certo? Agora a terceira diagonal. Eu tenho aqui o elemento 1 positivo, o elemento 1 positivo e o 5. Faz o jogo de sinal, tudo positivo, o resultado é positivo.
1 vezes 1, 1 vezes 5, 5. Ok. Feito isso, agora nós iremos fazer na diagonal secundária, que está aqui, ó. Essa diagonal aqui, ó, a primeira. E a segunda é essa, ó. Segunda. E aqui a terceira. Na primeira, na diagonal secundária, ela segue uma regra. Você faz o jogo de sinal e, por último, você vai fazer um jogo de sinal com menos. Essa regra só é válida para a diagonal secundária. Começando aqui do 1, ó. Positivo, mais por mais, mais. Por menos, menos. Com menos aqui fora, mais, ó. Mais por mais, mais por menos, menos. Menos por menos de fora, dá mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Certo? Nessa segunda diagonal aqui, onde eu tenho o x, ó. O 1 e o 5. Então, tudo positivo, né? Então, o jogo de sinal é positivo. Mas lembre do menos aqui fora, ó. Mais por menos, menos. 5 vezes 1, 5. 5 vezes x, 5x. Terceira diagonal tá aqui, ó. Secundária. 1, o outro 1 e o valor de y. Tudo positivo, né? Então, o jogo de sinal é positivo. Com o menos aqui fora, mais por menos, menos. 1 vezes 1, 1. 1 vezes y, y. Tudo isso é igual a 0. Agora, você junta os valores de x. Eu tenho 2x e tenho menos 5x. Os sinais são diferentes. O que é que eu vou fazer? Subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é o 5, então o sinal é negativo. Agora, 5x menos 2x dá 3x. Feito isso com os valores de x, agora eu vou pegar o de y, ó. Botar 2 risquinhos embaixo para ficar melhor de identificar. Tá aqui, ó. Ok? Eu tenho menos 2y e menos y. Os sinais são iguais. Conserva o sinal que é de menos e soma. 2y mais 1y dá 3y. Certo? Agora vamos pegar aqui os que não têm valores de x e y, né? São os números reais. Eu tenho o 5 e tenho o 4. São sinais iguais, conserva o sinal que é positivo. E soma 5 mais 4, 9. Tudo isso é igual a 0. Nota-se o seguinte, essa equação geral já está feita. Só que eu posso simplificar, né? Não dá para dividir tudo por 3. Então, vou fazer a divisão aqui por 3. O sinal de menos permanece. 3 dividido para 3 dá 1. 1 vezes x, x. O sinal de menos permanece. 3 dividido para 3 dá 1. 1 vezes y, y. Mais 9 dividido para 3 dá 3. Igual a 0. Quem é a equação geral da reta? Está aqui, ó. É menos x menos y mais 3 igual a 0. Entendido? Vamos agora pegar outro exemplo. Outro exemplo aqui, o segundo exemplo, onde ele me dá um gráfico, né? E através do gráfico que eu vou identificar os pontos. Primeiro ponto, ó, veja só. Ele pede para encontrar a equação geral da reta e o gráfico aqui eu tenho o ponto P e o ponto Q. Tá? Professor, a gente utilizou no início da aula a identificação desses pontos por XA e XB. Nós sabemos que no alfabeto, né, quem vem primeiro é o A, depois o B, né? A mesma coisa aqui, né? Mas se você quiser substituir o ponto P, chamar ele de A, pode chamar ele de A, certo? E o ponto Q, se você quiser, você chama ele de B, certo? Então, vamos identificar o ponto A. Quem é o ponto A? Primeiro par ordenado está relacionado aqui ao eixo X. Olhando aqui o ponto A, ó. Quem é? Menos 3.
e o valor da ordenada, que é y. Olhando aqui o ponto A, ó. Vamos olhar aqui o ponto A, quem é, ó? 2, ok? E o ponto B, quem é o ponto B? Vamos aqui para o ponto B. Ponto B, olhando aqui o ponto B, ó. Olhando para x, quem é? Primeiro elemento é o 5, né? E depois, vem a ordenada, tá aqui, ó. Primeiro elemento é menos 1. Agora vamos jogar na fórmula direto, para ficar melhor de compreender. Vamos aqui. O determinante. Eu tenho aqui, ó, primeira coluna é x, e o segundo abaixo aí é xa. Quem é xa, ó? Xa é menos 3. E o segundo é xb. Quem é xb, ó? Olhando aqui para o ponto B, quem é? 5. Aí a segunda coluna é formada dos y. Quem é ya? Tá aqui, ó. O segundo elemento, que é 2. E depois yb. Quem é yb? Tá aqui o segundo elemento do ponto B é menos 1. E quem é a terceira coluna? É formada por o elemento 1. Como é que resolve uma matriz, o determinante de uma matriz de ordem de 3 por 3? Primeiro repete as duas primeiras colunas. E a primeira coluna é quem? X, menos 3 e 5. E a segunda coluna aí? É y, 2 e menos 1. Ok? E aí, surgiu aí 3 diagonais. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar melhor. A primeira diagonal principal tá aqui, ó. A segunda e aqui a terceira. Vamos fazer logo os cálculos para não se perder. Nessa primeira diagonal, todos os sinais são positivos. Então, vai dar positivo. Vou multiplicar x vezes 2, né? X vezes 2, ó, x vezes 2 dá 2x. 2x vezes 1 dá 2. Deixa eu apagar aqui. Vou usar aqui o vermelho para ficar melhor. Certo? Vamos aqui. X vezes 2, 2x. 2x vezes 1 dá 2x. Não tá bem, a caneta não tá pegando legal. Vamos apagar aqui novamente, fazer o cálculo de novo. Certo? Então, x vezes 2, 2x. 2x vezes 1 dá 2x. Certo? Próxima, tá aqui, ó. Y, 1 e 5 na segunda diagonal. Então, tudo é positivo, então o valor é positivo. 2 vezes 1, desculpa, 1 vezes y, y vezes 5, 5y. Ok? Na terceira diagonal principal, eu tenho dois elementos negativos. Então, faz o jogo de sinal. Menos por menos vai dar mais. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Ok? Vamos mudar aqui a cor para ficar melhor, para identificar a terceira diagonal, que as 3 diagonais secundárias. Tá aqui, ó. A primeira, a segunda e a terceira. Certo? Agora vamos lá. Lembrando que tem um jogo de sinal com um menos fora, né? Depois que fizer o jogo de sinal com todos os elementos da diagonal secundária, aí tem que lembrar que vai fazer o jogo de sinal com menos. Essa é uma regra que se aplica na diagonal secundária. Como os elementos aqui da primeira diagonal secundária todos positivos, então é positivo o jogo de sinal. Aí mais por menos me dá menos. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Ok? Na segunda, eu tenho aí x, 1 e menos 1. Qual é o jogo de sinal? Mais por mais, mais por menos, menos, e menos por menos me dá mais. 1 vezes 1, 1. 1 vezes x, x, né?
Na terceira eu tenho y menos 3 e 1 positivo. Vai no jogo de sinal, mais por menos, menos, menos por mais, menos, e menos por menos me dá mais. 3 vezes y, 3y. 3y vezes 1, 3y. Agora você junta os valores com x. Eu tenho aqui, ó. Tenho 2x mais x. Isso aqui é igual a 3x, ok? E agora vamos juntar os y. Tá aqui, ó. Eu tenho 5y positivo e 3y positivo. Os sinais são positivos, conserva o sinal e soma. 5y mais 3y, 8y. E agora eu pego aqui 3 com menos 10, sinais diferentes, ó. Subtrai e conserva o sinal do maior. 10 menos 3 me dá 7. Isso é igual a 0. Quem é a equação geral da reta? Olha. 3x mais 8y menos 7 igual a 0. Certo? Esse é o assunto que nós iremos estudar essa semana. É encontrar a equação geral da reta através de 2 pontos. Até a próxima.